Meu nome é Rafael, tenho 35 anos, e esta é a história de como descobri que minha vida inteira foi construída sobre uma mentira, no lugar e momento mais inadequados possíveis, durante o funeral do meu pai. O que minha tia Isabel sussurrou no meu ouvido naquele dia não apenas revelou um segredo de família guardado por décadas, mas também explicou por que eu sempre me senti como um estrangeiro na minha própria casa. Era 15 de setembro de 2024, um sábado chuvoso aqui em Porto Alegre. Papai havia falecido na terça-feira anterior, vítima de um infarto fulminante aos 68 anos. Roberto Silva, comerciante respeitado do bairro Cidade Baixa, pai de família exemplar, meu herói pessoal por 35 anos. O velório estava acontecendo na funerária São Pedro, lotada de amigos, vizinhos, colegas de trabalho. Eu estava na primeira fila ao lado da mamãe, minha irmã Carla, e toda a família paterna. Era um daqueles momentos em que a vida para, e você precisa processar que nunca mais vai ver aquela pessoa. Foi durante uma pausa entre os discursos que meu celular vibrou. Era um e-mail da empresa de genealogia genética que eu havia contratado 3 meses antes. Papai estava doente na época, e eu queria descobrir nossa árvore genealógica para fazer um presente especial para ele no Dia dos Pais. Ironicamente, os resultados chegaram quando já era tarde demais para dividir com ele. Pensei em ignorar o e-mail, mas algo me fez abrir. Talvez fosse a curiosidade. Talvez fosse a necessidade de me distrair da dor. Abri o arquivo PDF dos resultados ali mesmo, sentado na primeira fila do funeral. O que eu vi me fez questionar tudo o que eu sabia sobre minha identidade. Segundo o relatório, eu não compartilhava DNA significativo com Roberto Silva, 0% de compatibilidade paterna. Mas o mais chocante, eu tinha uma correspondência de 99,7% de compatibilidade com alguém listado como parente próximo no banco de dados da empresa. Alguém chamado Eduardo Mendes, 71 anos, que havia feito o teste 2 anos antes. Minha cabeça começou a girar. Quem era Eduardo Mendes? Por que eu tinha quase 100% de compatibilidade genética com um completo estranho? Foi nesse momento que minha tia Isabel, irmã mais velha do papai, se aproximou de mim. Ela deve ter notado minha expressão de choque porque se sentou ao meu lado e perguntou se eu estava bem. Tia, eu recebi uns resultados estranhos de DNA, murmurei, mostrando o celular para ela. Tia Isabel olhou para a tela e seu rosto ficou branco como papel. Ela agarrou meu braço com força e sussurrou no meu ouvido uma frase que fez meu mundo desabar. Meu Deus, Rafael, Eduardo Mendes. Depois de 35 anos, ele finalmente te encontrou. O funeral parou para mim naquele momento. As vozes se tornaram eco distante. Olhei para o caixão do homem que eu chamei de pai a vida toda. Depois para minha tia, que claramente sabia de algo que eu não sabia. Quem é Eduardo Mendes, tia? Ela olhou ao redor, verificou se ninguém estava ouvindo e disse algo que mudou minha vida para sempre. Eduardo Mendes é seu pai biológico, Rafael, e ele nunca parou de procurar por você. Maranem. Compartilhem este vídeo se acreditam que toda pessoa tem o direito de conhecer sua verdadeira origem, mesmo quando isso significa descobrir que sua vida inteira foi baseada em segredos. Deixem um like se querem que histórias como esta cheguem a pessoas que podem estar questionando sua própria identidade familiar. Antes de eu contar como essa revelação no funeral mudou completamente minha vida e a da minha família, preciso pedir para vocês se inscreverem no canal e ativarem o sininho. Histórias sobre segredos familiares e descobertas de paternidade são mais comuns do que imaginamos, e cada relato pode ajudar alguém que está passando por situação similar. Nos comentários, deixem a palavra identidade, se vocês acreditam que conhecer nossas origens é um direito fundamental, mesmo quando essa verdade pode abalar estruturas familiares inteiras. Quero ver nossa comunidade se posicionando sobre esse tema tão delicado. Compartilhem este vídeo com pessoas que vocês sabem que passaram ou estão passando por questionamentos sobre paternidade. Às vezes, uma história como a minha pode dar coragem para alguém buscar suas próprias respostas. Agora venham comigo descobrir como um funeral se transformou no início da maior jornada da minha vida em busca da verdade. Para entender o impacto dessa revelação, preciso contar sobre o relacionamento que eu tinha com Roberto Silva, o homem que eu sempre acreditei ser meu pai biológico. Roberto era tudo o que eu admirava em um homem. Trabalhador, honesto, presente. Ele tinha uma loja de materiais de construção no bairro Cidade Baixa há mais de 30 anos. Acordava às 6 da manhã todos os dias, trabalhava até às 7 da noite, mas sempre encontrava tempo para estar presente na minha vida. Ele me ensinou a andar de bicicleta no Parque Farroupilha, me levava nos jogos do Internacional no Beira-Rio
Me ajudou a estudar matemática durante todo o ensino médio. Quando decidi cursar engenharia civil na UFRGS, foi ele quem me apoiou financeiramente e emocionalmente. Mas sempre houve algo diferente entre nós. Fisicamente, eu era o oposto dele. Roberto era baixo, moreno, cabelos cacheados, olhos castanhos escuros. Eu era alto, pele clara, cabelos lisos, olhos verdes. Minha irmã Carla, 2 anos mais nova, era igualzinha a ele, a cara do pai, como todo mundo sempre dizia. Eu sempre fui mais introvertido, gostava de ler, de música clássica, de arte. Roberto era extrovertido, adorava futebol, churrasco, pagode. Éramos completamente diferentes em temperamento e interesses. Quando criança, várias vezes ouvi comentários sutis de parentes. O Rafael não puxou nada do pai. Estranho como os filhos podem ser tão diferentes. Ele deve ter puxado algum bisavô distante. Na adolescência, comecei a reparar em outras diferenças. Eu tinha uma facilidade natural para idiomas que ninguém mais da família tinha. Aprendi inglês e francês quase sozinho. Roberto mal falava português sem erros de concordância. Eu também tinha um tipo sanguíneo diferente. Numa aula de biologia do ensino médio, quando estudamos genética, descobri que era tipo AB negativo, raríssimo no Brasil. Roberto era o positivo. Mamãe era A positivo. Tecnicamente, era possível, mas estatisticamente improvável. Mas eu nunca questionei seriamente. Roberto me amava como filho. Eu o amava como pai. Diferenças genéticas acontecem, pensei. Talvez eu tivesse puxado algum ancestral distante. Durante a faculdade, me mudei para um apartamento próximo à universidade, mas sempre mantive contato próximo com meus pais. Roberto estava orgulhoso da minha formação. Sempre me apresentava como meu filho engenheiro. Quando me formei, voltei a morar com eles temporariamente enquanto procurava emprego. Foi nessa época que comecei a notar alguns comportamentos estranhos da mamãe. Ela sempre ficava nervosa quando eu falava sobre fazer alguma pesquisa genealógica da família. Para que mexer no passado, Rafael? Ela dizia. O importante é o presente. Roberto, por outro lado, sempre demonstrou curiosidade sobre nossas origens. Seria legal saber de onde viemos, ele dizia. Mas mamãe sempre mudava de assunto rapidamente. Em 2020, durante a pandemia, quando estava desempregado e com tempo livre, sugeri fazer um teste de DNA da família como hobby. Mamãe ficou visivelmente agitada. Rafael, esses testes são perigosos. Ficam com nossos dados, podem usar contra a gente no futuro. Achei o argumento dela estranho, mas respeitei. 3 anos depois, em maio de 2024, Roberto começou a apresentar problemas cardíacos. Foi nessa época que decidi, secretamente, fazer o teste de DNA. Queria descobrir nossa árvore genealógica para fazer um projeto especial para o Dia dos Pais. Um quadro com nossa linhagem familiar completa. Enviei minha amostra de saliva em junho, sem contar para ninguém. O laboratório disse que os resultados ficavam prontos em 8 a 12 semanas. Roberto faleceu em 10 de setembro, antes que eu pudesse fazer o presente. Os resultados chegaram 5 dias depois, durante seu funeral. Após tia Isabel me contar sobre Eduardo Mendes, passei o resto do funeral em estado de choque. Tentei me concentrar nas homenagens ao Roberto, mas minha mente estava girando com 1000 perguntas. Quem era Eduardo Mendes? Como minha tia o conhecia? Por que Roberto não era meu pai biológico? E mais importante, mamãe sabia da verdade? Após o sepultamento no cemitério da Santa Casa, quando a maioria das pessoas já tinha ido embora, consegui ficar sozinho com tia Isabel. Tia, a senhora precisa me explicar o que disse no funeral. Quem é Eduardo Mendes? Ela olhou ao redor, verificou se estávamos sozinhos e suspirou profundamente. Rafael, é uma história muito longa e complicada. Não sei se hoje é o dia certo para... Tia, acabei de descobrir que o homem que eu enterrei hoje pode não ser meu pai biológico. Não existe dia certo para uma informação dessas. Preciso saber a verdade. Tia Isabel me levou até o carro dela e ficamos conversando no estacionamento do cemitério por mais de 2 horas. Seu pai, Roberto, sempre soube que você não era filho biológico dele. Ela começou. Mas ele te amava como se fosse. Na verdade, ele te amava mais que se fosse. Como assim ele sempre soube? Porque ele não podia ter filhos, Rafael. Roberto era estéril desde jovem, resultado de uma cachumba muito grave que teve aos 20 anos. Os médicos foram claros. Ele nunca poderia ser pai biológico. Meu mundo virou de cabeça para baixo. Então, Carla também não é filha biológica dele. Vocês dois são adotados. Adotados. A palavra ecoou na minha cabeça, mas não fazia sentido. Tia, não temos documentos de adoção.
Nosso registro de nascimento diz que Roberto é nosso pai. Rafael, nos anos 80 e 90, era possível registrar crianças como filhos biológicos mesmo não sendo, especialmente quando o pai biológico concordava ou quando não estava presente. Ela me explicou que Roberto e mamãe tentaram ter filhos por anos após o casamento. Quando descobriram a esterilidade dele, ficaram devastados. Foi quando sua mãe conheceu Eduardo Mendes. Onde? Como? Eduardo era professor universitário na UFRGS. Sua mãe fazia um curso noturno de administração. Ele dava aulas de economia. Tia Isabel contou que mamãe e Eduardo tiveram um relacionamento de quase 2 anos, entre 1987 e 1989. Sua mãe estava separada do Roberto nessa época. Eles estavam em crise por causa da impossibilidade de ter filhos. Eduardo era divorciado, mais velho, muito inteligente. Sua mãe se apaixonou. E eu nasci dessa relação? Você nasceu em 1989. Mas quando sua mãe descobriu que estava grávida, Eduardo disse que não estava pronto para assumir a paternidade. Ele tinha acabado de sair de um divórcio complicado. Tinha filhos de outro casamento. Ele me rejeitou? Na época, sim. Sua mãe ficou devastada. Roberto, que ainda a amava, ofereceu para voltar e assumir você como filho dele. E Eduardo concordou? Eduardo nem soube que Roberto ia assumir a paternidade. Sua mãe simplesmente desapareceu da vida dele. Mudou de endereço, saiu da faculdade, voltou para Roberto. E Carla? Carla veio 2 anos depois. Sua mãe engravidou de outro homem. Um relacionamento de uma noite apenas. Ela nunca nem soube o nome do pai da Carla. Eu estava processando informações demais. 2 paternidades diferentes. 2 segredos. Uma vida inteira de mentiras. Tia, como a senhora sabe de tudo isso? Porque eu ajudei sua mãe a esconder a gravidez. Ela ficou na minha casa os últimos 2 meses antes de você nascer. Roberto ia visitar. Fingia que vocês estavam juntos. Foi um teatro elaborado para esconder de todo mundo. E por que vocês nunca me contaram? Tia Isabel me olhou com lágrimas nos olhos. Porque Roberto pediu para nunca contarmos. Ele disse que você era filho dele do coração. E que isso era o que importava. E era verdade, Rafael. Ele te amou mais que qualquer pai ama um filho. Mas Eduardo, ele nunca tentou me procurar? Ah, Rafael, essa é a parte mais triste da história. Eduardo tentou te procurar sim, tia Isabel continuou. Mas não imediatamente. Segundo ela, Eduardo ficou sabendo da minha existência apenas 2 anos após meu nascimento, em 1991, através de uma amiga em comum que encontrou mamãe na rua comigo no colo. A amiga comentou que sua mãe tinha um filho com olhos verdes igualzinhos aos dele. Eduardo fez as contas e desconfiou. Eduardo tentou entrar em contato com mamãe, mas ela recusou qualquer conversa. Roberto, que já me considerava seu filho, foi categórico. Eduardo não teria nenhum direito sobre mim. Mas Eduardo não desistiu. Ele te procurou durante anos, Rafael. Discretamente, mas te procurou. Como assim me procurou? Tia Isabel contou detalhes que me deixaram emocionado e revoltado ao mesmo tempo. Eduardo descobriu onde eu estudava e várias vezes foi me observar de longe na saída da escola. Nunca se aproximou, nunca tentou contato direto, mas queria saber como eu estava crescendo. Ele sabia seu nome, sua escola, seus hobbies. Uma vez me disse que te viu numa feira de ciências, ganhando o 1º lugar com um projeto sobre energia solar. A senhora se encontrava com ele? Ocasionalmente. Eduardo era amigo da família há décadas. Conhecíamos ele desde antes do relacionamento com sua mãe. Ele sempre perguntava sobre você. Eduardo havia se casado novamente em 1995. Tinha enteados, mas nunca teve outros filhos biológicos. Segundo tia Isabel, ele sempre considerou que eu era seu único filho de sangue. Quando você entrou na UFRGS para estudar engenharia, Eduardo ficou emocionado. Disse que você havia herdado a inteligência dele. Ele sabia que eu estava na mesma universidade onde ele trabalhava? Sabia, e torcia por você de longe. Quando você se formou, ele estava na plateia da colação de grau. Senti um aperto no peito. Meu pai biológico havia estado presente na minha formatura, e eu nem sabia. Porque ele nunca tentou contato direto. Porque ele respeitava a decisão da sua mãe e do Roberto. Ele sabia que você tinha uma família que te amava, e não queria destruir isso. Tia Isabel me contou que Eduardo havia feito o teste de DNA 2 anos antes na esperança de que eu, ou algum parente meu, fizesse também um dia. Ele deixou todos os dados abertos no sistema, Rafael. Estava esperando por você. E agora, o que eu faço com essa informação? Isso só você pode decidir. Mas se quer minha opinião, Eduardo é um homem bom. Ele te amou de longe durante 35 anos.
Talvez seja a hora de vocês se conhecerem. Voltei para casa naquela noite com a cabeça girando. Olhei para as fotos com Roberto espalhadas pela casa, para os momentos que vivemos juntos, para o amor que ele me deu. Roberto havia sido meu pai em todos os sentidos que importavam, mas Eduardo era meu pai biológico, e aparentemente havia me amado à distância por décadas. E mamãe? Ela havia guardado esse segredo por 35 anos. Como seria confrontá-la? Decidi que precisava de mais informações antes de tomar qualquer decisão. Nos dias seguintes ao funeral, me dediquei a investigar tudo sobre Eduardo Mendes. Com o sobrenome e a idade, foi relativamente fácil encontrar informações sobre ele. Eduardo Mendes, 71 anos, professor aposentado da UFRGS, doutor em economia, autor de 3 livros sobre desenvolvimento regional, viúvo desde 2019, quando perdeu a segunda esposa. Morava sozinho num apartamento no bairro Moinhos de Vento. Procurei fotos dele online e levei um choque. A semelhança física era inegável. Os mesmos olhos verdes, o mesmo formato de rosto, a mesma altura. Era como olhar para uma versão mais velha de mim mesmo. Encontrei alguns artigos acadêmicos escritos por ele, vídeos de palestras no YouTube, sua forma de falar, o gesticular com as mãos, até o senso de humor sarcástico. Tudo me lembrava de mim mesmo. Descobri que ele tinha um perfil no Facebook, com poucas publicações, mas que mostrava um homem culto, que gostava de literatura, música clássica, viagens, todos os hobbies que eu tinha e que sempre pareceram estranhos na minha família. Também descobri que ele não tinha filhos oficiais. Havia sido casado 2 vezes, mas nunca tivera filhos com nenhuma das esposas. Eu era, aparentemente, seu único descendente direto. Passei uma semana inteira consumido por essa pesquisa, tentando decidir se deveria entrar em contato com ele ou não. Era uma decisão que mudaria ambas as nossas vidas para sempre. Foi quando mamãe notou meu comportamento estranho. Rafael, você está bem? Desde o funeral do seu pai você anda muito quieto, distante. Decidi que era hora de confrontá-la. Marcamos uma conversa para a noite seguinte. Mãe, preciso conversar com a senhora sobre uma coisa muito séria. Nos sentamos na sala de casa, o mesmo lugar onde eu costumava fazer lição de casa quando criança, onde Roberto me ajudou com matemática tantas vezes. Mãe, fiz um teste de DNA 3 meses atrás. O rosto dela perdeu toda a cor imediatamente. Os resultados chegaram no dia do funeral do papai. Descobri que ele não era meu pai biológico. Mamãe começou a chorar antes mesmo de eu terminar a frase. Também descobri quem é meu pai biológico. Eduardo Mendes. Ela desabou. 35 anos de segredo finalmente expostos. Como você descobriu? Ela perguntou entre soluços. Tia Isabel me contou tudo. O relacionamento de vocês, a separação do papai, a gravidez. Mamãe ficou em silêncio por um longo tempo, apenas chorando. Rafael, ela disse finalmente. Eu fiz o que achei melhor na época. Eduardo não queria assumir você. Roberto queria ser seu pai. Foi a melhor solução. Mãe, tia Isabel disse que Eduardo te procurou depois, que quis ter contato comigo. É verdade, mas eu não podia permitir. Vocês eram uma família feliz. Roberto te adorava. Por que eu iria destruir isso? Porque eu tinha o direito de saber quem era meu pai biológico. Rafael, você tem ideia do escândalo que seria na época? Uma mulher casada que teve um filho de outro homem? Isso destruiria a nossa reputação, a carreira do Roberto. Entendi que mamãe havia tomado aquela decisão por medo, por proteção, mas também por conveniência social. E sobre Carla? Ela também não é filha do papai? Carla foi um erro, um momento de fraqueza. Eu nem sei quem é o pai dela. Mãe, vocês vão ter que contar a verdade para ela também. Rafael, por favor, não estrague a felicidade dela. Carla adorava o Roberto. Está sofrendo muito com a perda. Ela tem o direito de saber a verdade. Conversamos até tarde da noite. Mamãe me contou detalhes do relacionamento com Eduardo. Admitiu que ainda pensava nele às vezes, que sempre se perguntou como seria a nossa vida se ela tivesse feito escolhas diferentes. Você vai procurar ele? Ela perguntou. Não sei ainda, mas quero que a senhora saiba que não estou bravo. Entendo as circunstâncias, mas preciso decidir o que fazer com essa informação. Se você decidir procurar Eduardo, eu entenderei. Naquela noite tomei uma decisão. Eu iria conhecer meu pai biológico. Levei mais 3 dias para reunir coragem e escrever uma mensagem para Eduardo. Decidi usar o Facebook, que parecia menos invasivo que um telefonema ou uma visita não anunciada. Redigi e reescrevi a mensagem dezenas de vezes. Como você se apresenta para o pai biológico que nunca conheceu? Senhor Eduardo Mendes, meu nome é Rafael Silva. Tenho 35 anos e moro em Porto Alegre. Recentemente fiz um teste de DNA que indicou uma compatibilidade genética de 99,7% entre nós. Após conversar com minha família, descobri que o senhor conheceu minha mãe, Lucia Santos, na UFRGS no final dos anos 80. Gostaria muito de conversar com o senhor.
Se possível. Atenciosamente, Rafael. Enviei a mensagem numa quarta-feira à noite e fiquei ansioso esperando a resposta. Checava o Facebook a cada 5 minutos. A resposta chegou no dia seguinte, na hora do almoço. Rafael, não tem ideia de quanto tempo eu esperei por esta mensagem. Sim, conheci sua mãe Lucia na universidade. E sim, sempre soube que você era meu filho. Procurei por você durante 35 anos, mas respeitei a decisão da sua família de manter distância. Ficaria emocionado em te conhecer pessoalmente, se você se sentir confortável. Podemos nos encontrar onde e quando você preferir. Com carinho e muita ansiedade. Eduardo. Ler aquela mensagem me emocionou profundamente. Procurei por você durante 35 anos. Meu pai biológico havia passado 3 décadas me procurando, enquanto eu nem sabia da existência dele. Marcamos um encontro para o sábado seguinte, no Café Central, no centro de Porto Alegre. Um lugar público, neutro, onde poderíamos conversar com tranquilidade. Cheguei 15 minutos mais cedo, nervoso como nunca havia estado na vida. Quando o vi entrando no café, reconheci imediatamente. Era como olhar para mim mesmo em 35 anos. Eduardo me viu também e parou na porta, visivelmente emocionado. Caminhamos um em direção ao outro e nos cumprimentamos com um aperto de mão formal, mas carregado de emoção. Rafael, ele disse, com a voz embargada, você cresceu exatamente como eu imaginei que cresceria. Sentamos numa mesa no fundo do café e ficamos alguns minutos apenas nos observando mutuamente. É estranho, eu disse. Olhar para o Senhor é como olhar num espelho do futuro. Eduardo sorriu. O mesmo sorriso que eu via no espelho todos os dias. Rafael, antes de qualquer coisa, preciso te pedir desculpas. Desculpas por não ter lutado mais para estar presente na sua vida. O Senhor não precisa se desculpar. Tia Isabel me contou as circunstâncias. Não, Rafael. Eu preciso me desculpar sim. Quando sua mãe me disse que estava grávida, eu deveria ter assumido a responsabilidade imediatamente. Em vez disso, fiquei com medo. Eduardo me contou sua versão da história. Em 1989, ele tinha 36 anos. Havia acabado de sair de um divórcio traumático. Estava com dificuldades financeiras e psicológicas. Quando Lucia me disse que estava grávida, minha primeira reação foi pânico. Eu não estava pronto para ser pai novamente. Tinha 2 enteados que já eram adolescentes problemáticos. E depois, quando eu me acalmei e quis conversar com ela sobre assumirmos juntos a responsabilidade, ela já havia desaparecido. Mudou de endereço, saiu da faculdade, não atendia minhas ligações. Eduardo contou que passou meses tentando encontrar mamãe, até descobrir que ela havia voltado para Roberto e que eu seria registrado como filho dele. Na época, pensei que talvez fosse melhor assim. Você teria uma família estável, um pai presente, condições melhores do que eu poderia oferecer. Mas o Senhor nunca parou de me procurar. Nunca. Você sempre foi meu maior arrependimento e minha maior curiosidade. Queria saber que tipo de pessoa você se tornaria, se havia herdado alguma característica minha. Eduardo me contou sobre todas as vezes que me viu de longe. Na escola, na feira de ciências, na formatura da faculdade, até mesmo algumas vezes na rua quando eu era adulto. Sempre tive orgulho de você, Rafael, mesmo sem te conhecer pessoalmente. Conversamos por mais de 4 horas naquele primeiro encontro. Descobri que tínhamos gostos muito similares, a mesma forma de raciocinar, até as mesmas manias. Eduardo, eu disse. Ainda não conseguia chamá-lo de pai. Quero que o senhor saiba que Roberto foi um pai maravilhoso para mim. Não posso nem quero apagar essa história. E nem deveria. Roberto criou você, te deu amor, te educou. Ele será sempre seu pai. Eu gostaria apenas de ser parte da sua vida, se você permitir. Saí daquele encontro com a certeza de que queria conhecer melhor Eduardo. Ele não substituiria Roberto na minha história, mas poderia ser uma nova adição importante. Nas semanas seguintes, Eduardo e eu começamos a nos encontrar regularmente. Almoços aos sábados, caminhadas no Parque Farroupilha, conversas longas sobre literatura, economia, vida. Descobri que ele havia guardado recortes de jornal sobre meus prêmios na escola, sobre minha formatura, sobre promoções no trabalho. Havia acompanhado minha vida de longe por décadas. Eduardo, isso é meio assustador, eu disse quando ele me mostrou um arquivo com notícias sobre mim. Desculpa, Rafael. Para mim era a única forma de me sentir próximo de você. Ele me mostrou cartas que havia escrito para mim ao longo dos anos, mas nunca enviado. Cartas de aniversário, de formatura, de Natal. Lágrimas de um pai que amou um filho à distância. Em uma delas, datada do meu 18º aniversário, ele escreveu: Meu filho,
Hoje você faz 18 anos e se torna oficialmente um homem. Eu gostaria de estar aí para te parabenizar pessoalmente, para te dar um abraço, para te dizer como estou orgulhoso do jovem que você se tornou. Sei que tenho Roberto para agradecer por sua educação e caráter. Ele foi o pai que eu deveria ter sido. Mas saiba que, mesmo de longe, eu te amo como amo a vida. Espero que um dia possamos nos conhecer. Seu pai biológico, Eduardo. Ler essas cartas me emocionou profundamente. Percebi que Eduardo havia sofrido tanto quanto eu com nossa separação. Talvez até mais, porque ele sabia da existência de um filho que não podia conhecer. Começamos a desenvolver uma rotina de encontros. Eduardo me apresentou para seus amigos como meu filho Rafael, sempre com orgulho evidente. Eu comecei a chamá-lo de Pai Eduardo, para diferenciá-lo de Roberto. Um mês após nosso primeiro encontro, ele me fez uma proposta inesperada. Rafael, sei que isso pode soar presunçoso, mas... Você gostaria de conhecer seu lado paterno da família? Como assim? Tenho irmãos, sobrinhos, primos, sua família paterna verdadeira. Eles sabem da sua existência e gostariam muito de te conhecer. Eles sabem de mim? Sempre souberam. Nunca escondi sua existência da família. Eles respeitaram minha decisão de não te procurar diretamente, mas sempre torceram para que um dia nos encontrássemos. A perspectiva de conhecer uma família inteira que eu nem sabia que existia era ao mesmo tempo empolgante e assustadora. Como eles reagiram quando souberam que entramos em contato? Eduardo sorriu. Minha irmã Clara chorou de alegria. Disse que finalmente ia conhecer o sobrinho famoso. Sobrinho famoso? Rafael, eu sempre falei de você com tanto orgulho que eles te consideravam parte da família, mesmo sem te conhecer. Sei todos os seus feitos de cor. Quando ganhou a Olimpíada de Matemática aos 15 anos, quando se formou com louvor na UFRGS, quando foi promovido a gerente de projetos. Era surreal descobrir que havia uma família inteira torcendo por mim há décadas sem que eu soubesse. Marcamos um almoço de domingo na casa da tia Clara, irmã mais nova de Eduardo. Quando cheguei, estava nervoso, mas fui recebido com abraços calorosos e lágrimas de alegria. Meu Deus, disse tia Clara. Ele é igualzinho você, Eduardo, quando era jovem. Conheci meus tios, primos, sobrinhos que eu nem sabia que existiam. Descobri que minha avó paterna havia falecido apenas 2 anos antes, aos 94 anos, sempre perguntando se Eduardo tinha notícias do neto perdido. Ela morreu esperando te conhecer, contou o tio Marcos, irmão mais velho de Eduardo. Sempre dizia que um dia você apareceria. Durante o almoço, meus novos parentes me contaram histórias sobre Eduardo quando jovem, sobre a família Mendes, sobre tradições que eu poderia ter herdado. Descobri que havia uma tradição de engenheiros na família. Meu bisavô paterno havia sido engenheiro ferroviário, construíra estradas de ferro no interior do RS nos anos 1940. A inteligência para exatas vem de família, disse tia Clara. Eduardo sempre foi brilhante em matemática, assim como você. Também descobri que eu tinha um meio-irmão que não conhecia, Gabriel, filho que Eduardo tivera brevemente com a segunda esposa, mas que morreu aos 2 anos de idade em 1995, vítima de leucemia. Gabriel era minha única esperança de ter outro filho. Eduardo me contou mais tarde. Quando ele morreu, pensei que você seria meu único descendente para sempre. 2 meses após conhecer Eduardo e a família Mendes, precisei tomar uma decisão que estava me consumindo. Contar ou não a verdade para Carla. Minha irmã ainda estava de luto pela morte de Roberto, considerando-o o melhor pai do mundo. Como eu contaria que ele não era pai biológico de nenhum de nós dois? Decidi conversar primeiro com mamãe sobre a melhor abordagem. Mãe, Carla precisa saber a verdade. Não é justo ela viver uma mentira. Rafael? Mas que diferença faz agora? Roberto morreu. Ela está sofrendo. Por que adicionar mais dor? Porque ela tem direito de saber quem ela é realmente. Assim como eu tinha. Mamãe finalmente concordou em me ajudar a contar para Carla. Marcamos uma reunião familiar para um domingo à tarde. Carla, comecei cuidadosamente. Existe algo sobre nossa família que você precisa saber. Contei toda a história. Os testes de DNA, a descoberta sobre minha paternidade, a esterilidade de Roberto, a verdade sobre nossas origens. A reação de Carla foi explosiva. Vocês estão mentindo! Ela gritou. Papai era nosso pai. Isso é absurdo! Carla se recusou a aceitar a verdade. Disse que estávamos inventando histórias para diminuir a memória do papai, que era uma conspiração maluca. Rafael, você sempre foi ciumento porque eu era mais parecida com o papai. Agora está inventando essa história de que nenhum de nós é filho dele.
Mostrei os resultados do teste de DNA, as fotos de Eduardo, as semelhanças físicas óbvias. Mamãe confirmou toda a história. Carla saiu de casa furiosa e não falou conosco por 3 semanas. Quando finalmente voltou, estava mais calma, mas ainda resistente. Rafael, mesmo que seja verdade, Roberto foi nosso pai. Ele nos criou, nos amou. Não vou procurar outros pais biológicos. Carla, ninguém está pedindo para você esquecer do papai. Mas você não quer saber de onde veio? Não tem curiosidade sobre sua origem? Não. Minha origem é aqui, nesta casa, com o homem que me criou. Respeitei a decisão dela. Mas fiquei triste. Carla havia escolhido viver na negação, enquanto eu havia escolhido abraçar a verdade. Nos meses seguintes, desenvolvi uma rotina única. Mantinha minha relação com a família Silva, mamãe e Carla, enquanto construía uma nova relação com a família Mendes. Passava os domingos na casa de tia Clara, onde Eduardo também almoçava. Eram reuniões familiares onde eu finalmente me sentia completamente à vontade, rodeado de pessoas que pensavam como eu, que tinham interesses similares. Eduardo e eu começamos a viajar juntos. Fomos a Buenos Aires conhecer livrarias antigas, uma paixão que descobrimos ter em comum. Visitamos Gramado durante a festa da uva, onde ele me contou histórias sobre nossa família que imigrara da Itália. Rafael, ele me disse durante uma caminhada em Canela. Sabe qual é a melhor parte de ter te encontrado? O quê? Descobrir que você se tornou exatamente o tipo de homem que eu gostaria de ter como filho. Roberto fez um trabalho magnífico te criando. Era reconfortante ver que Eduardo nunca tentou diminuir o papel de Roberto na minha formação. Pelo contrário, sempre demonstrava gratidão. Roberto foi o pai que você merecia ter. Ele sempre dizia: eu só sou grato por poder ser parte da sua vida agora. 6 meses após nosso primeiro encontro, Eduardo me fez uma proposta inesperada. Rafael, sei que isso pode soar precipitado, mas... você gostaria de fazer uma viagem mais longa comigo? Quero te mostrar a Itália, conhecer a região de onde nossa família veio. A proposta me empolgou. Sempre quis conhecer a Europa, mas nunca tive oportunidade nem companhia adequada. Seria como uma viagem de reconexão familiar, ele explicou. Podemos visitar os lugares onde seus bisavós nasceram, conhecer parentes distantes que ainda vivem lá. Aceitei sem hesitar. Passamos 2 semanas na Itália, visitando pequenas cidades na região do Vêneto, onde a família Mendes havia se originado. Conhecemos primos distantes, que ainda moravam nas cidades ancestrais. Vimos registros de nascimento de nossos antepassados em cartórios centenários. É estranho, eu disse para Eduardo enquanto caminhávamos por Bassano del Grappa, cidade onde meu tataravô nasceu. Sinto como se finalmente entendesse de onde venho. É exatamente isso que eu queria que você sentisse. Durante aquela viagem, nossa relação evoluiu de conhecidos curiosos para genuinamente pai e filho. Não no sentido tradicional, Roberto sempre seria meu pai de criação, mas no sentido de conexão sanguínea, de herança genética, de compreensão mútua. Quando voltamos da Itália, percebi que minha proximidade crescente com Eduardo estava causando tensão na família Silva. Mamãe ficava visivelmente desconfortável quando eu contava sobre nossos encontros, viagens, descobertas familiares. Rafael? Ela disse no almoço. Você não está se afastando muito de nós? Parece que só fala da família Mendes ultimamente. Mãe, vocês continuam sendo minha família também. Não estou substituindo ninguém, mas você está passando mais tempo com eles do que conosco. Era verdade. Eu estava me sentindo mais à vontade com a família Mendes, onde não precisava esconder quem eu era ou fingir interesses que não tinha. Com o Silva, eu sempre me forcei a gostar de futebol, de churrasco, de música sertaneja. Com os Mendes, eu podia falar de literatura, de arte, de política, sem me sentir estranho. Carla estava ainda mais ressentida. Rafael virou metido depois que conheceu essa família de intelectuais. Ela comentou com mamãe, pensando que eu não estava ouvindo. A tensão culminou num almoço de domingo na casa de mamãe, quando eu mencionei que Eduardo havia me convidado para conhecer alguns colegas professores aposentados da UFRGS. Rafael! Carla explodiu. Você esqueceu completamente que o papai morreu há apenas 6 meses? Agora só fala desse Eduardo. Carla, Eduardo é meu pai biológico. Isso não diminui o amor que sinto pelo papai Roberto. Pai biológico? Roberto foi seu pai. Ponto final. Esse Eduardo é apenas um doador de esperma que apareceu 35 anos depois. A discussão ficou acalorada. Mamãe tentou mediar, mas estava claramente dividida entre apoiar minha busca pela verdade e manter a paz familiar. Talvez seja melhor você diminuir um pouco os encontros com Eduardo, ela sugeriu. Pelo menos até as coisas se acalmarem.
Mãe, eu não vou abrir mão de conhecer meu pai biológico para manter uma falsa harmonia familiar. Então você está escolhendo ele em vez de nós? Carla perguntou, com lágrimas nos olhos. Não estou escolhendo ninguém. Estou tentando honrar todas as minhas relações familiares. Mas Carla não via dessa forma. Para ela, eu estava traindo a memória de Roberto ao me aproximar de Eduardo. Saí da casa de mamãe naquele dia, percebendo que talvez nunca conseguisse equilibrar perfeitamente as duas famílias. Algumas pessoas não conseguem lidar com verdades complexas. 1 ano depois do funeral de Roberto, chegou dezembro de 2025. Seria meu primeiro Natal lidando abertamente com a questão das duas famílias. Mamãe me convidou para o tradicional almoço natalino do Silva. Eduardo me convidou para a ceia dos Mendes. Eu teria que escolher ou dividir minha presença. Decidi fazer algo diferente. Convidei ambas as famílias para um almoço natalino no meu apartamento. Seria uma oportunidade de integração definitiva ou um desastre completo. Rafael, mamãe disse quando fiz o convite. Você tem certeza? Vai ser estranho. Mãe, essas são as duas partes da minha família. Está na hora de vocês se conhecerem oficialmente. Eduardo aceitou o convite imediatamente. Será uma honra conhecer as pessoas que te criaram, ele disse. Carla inicialmente se recusou, mas mamãe a convenceu a participar. O almoço de Natal de 2025 foi um dos momentos mais importantes da minha vida. Quando Eduardo chegou, cumprimentou mamãe com respeito e gratidão. Lucia, obrigado por ter cuidado do nosso filho todos esses anos. A palavra nosso fez mamãe chorar. Era a primeira vez que alguém reconhecia que eles haviam dividido a paternidade, cada um ao seu modo. Eduardo trouxe um presente especial para mamãe. Um álbum de fotos que eu havia enviado para ele ao longo do ano, mostrando momentos da minha infância e juventude com Roberto. Queria que você soubesse, ele disse para mamãe, que nunca vou tentar apagar ou diminuir o que Roberto fez por Rafael. Ele foi o pai que eu deveria ter sido. Mamãe ficou emocionada. Eduardo, nós erramos ao te afastar. Roberto sempre disse que um dia você e Rafael deveriam se conhecer. Roberto disse isso? Sim, especialmente nos últimos anos, quando Rafael ficou adulto. Ele disse que vocês tinham direito de se conhecer. Era a primeira vez que mamãe contava isso. Roberto aparentemente havia chegado à conclusão de que esconder a verdade para sempre seria injusto comigo. Carla ficou quieta durante a maior parte do almoço, observando a interação entre Eduardo e eu. Via como conversávamos naturalmente, como tínhamos gestos similares, como pensávamos de forma parecida. No final do almoço, ela se aproximou de Eduardo. Obrigada por ter cuidado bem do meu irmão este ano. Sei que ele estava precisando de conexão. Eduardo sorriu. Obrigado por ter dividido seu irmão comigo. Naquele momento, senti que finalmente havia conseguido integrar as duas partes da minha identidade. Hoje, dezembro de 2026, são 2 anos desde a revelação no funeral. Minha vida mudou completamente, mas de forma positiva. Mantenho relação próxima com ambas as famílias. Carla finalmente aceitou a situação e até desenvolveu carinho por Eduardo. Mamãe e Eduardo se tornaram amigos, unidos pelo amor que ambos sentem por mim. Carla decidiu fazer seu próprio teste de DNA no ano passado. Descobrimos que seu pai biológico foi um colega de trabalho da mamãe, que morreu num acidente de carro em 1992. Ela nunca vai conhecê-lo, mas pelo menos sabe a verdade. Eduardo e eu viajamos juntos pelo menos uma vez por ano. No ano passado, fomos ao Chile conhecer a Cordilheira dos Andes. Este ano, planejamos ir à França. Aprendi a tocar piano, uma habilidade que descobri ter herdado de Eduardo. Ele havia tocado na juventude, parou durante décadas e voltou a tocar quando nos conhecemos. Agora tocamos duetos nos almoços de domingo na casa de tia Clara. Também comecei a escrever. Eduardo me incentivou a documentar nossa história de reencontro. Este relato que vocês acabaram de ouvir se tornou um livro que será publicado no ano que vem. O pai que eu encontrei tarde demais. A maior lição que aprendi é que família não é apenas sangue, mas também não é apenas criação. É a combinação de ambos. É a escolha de amar e ser amado. É a coragem de aceitar verdades complexas. Roberto será sempre meu pai. O homem que me criou, me educou, me deu valores. Eduardo é meu pai biológico. O homem que me deu a vida e passou 35 anos me amando à distância. Não preciso escolher entre eles. Posso honrar ambos. Para vocês que estão assistindo e questionam sua própria origem, tenham coragem de buscar a verdade. Pode ser doloroso, pode ser complicado, mas é libertador. Para vocês que conhecem seus pais biológicos, mas sentem que algo não se encaixa, investiguem, façam perguntas.
Às vezes, as respostas estão mais próximas do que imaginamos. E para vocês que são pais, não tenham medo da verdade. Crianças crescem, se tornam adultos, merecem saber de onde vieram. O amor verdadeiro não diminui com a transparência. Ele cresce. Minha história começou com resultados de DNA lidos num funeral. Poderia ter sido um momento de destruição familiar. Em vez disso, foi o início da maior aventura da minha vida. Descobrir quem eu realmente sou. Hoje, aos 37 anos, finalmente sei exatamente de onde venho. E vocês? Conhecem toda a verdade sobre suas origens? Às vezes, a maior coragem que podemos ter é fazer uma pergunta simples. Quem são meus verdadeiros pais? A resposta pode mudar sua vida para sempre.